do Departamento de Qualidade, tenho comigo aqui a equipa da Qualidade de Serviço e aqui agora à tarde o engenheiro João Rosa, que vai fazer aqui o enquadramento inicial e também desempenhar o papel de moderação. Obrigada, João. E a engenheira Alexandra Costa, que vos vai acompanhar durante a sessão aqui sobre os resíduos urbanos. Bom, nesta sessão vamos nos focar, como habitualmente, nas alterações principais ao guia, mas antes de passar aqui a palavra à minha equipa, gostava de vos passar aqui duas mensagens como referi. A primeira de agradecimento, não podia deixar de ser. É muito bom todos os anos poder contar com a participação das entidades gestoras que participam de forma cada vez mais responsável, com cada vez mais cuidado, mesmo havendo alterações de geração, que obviamente colocam desafios, e é sobre alguns desses desafios que vamos falar hoje, sempre com um sentido de responsabilidade enorme. Dizer-vos que esta vossa participação é motivo de orgulho e é um exemplo de boas práticas a nível internacional. O nosso sistema é visto como um exemplo a seguir nos diferentes grupos de trabalho e redes de reguladores internacionais onde a ERSAR participa, pedem-nos muitas vezes apoio para passarmos, no fundo, este nosso know-how. É um sistema que já tem mais de 20 anos de aplicação e, portanto, a primeira palavra é, sem dúvida nenhuma, de agradecimento. A segunda mensagem tem a ver com os prazos, isto é, o ciclo deste ano, como todos já perceberam, o prazo de submissão avançou exatamente porque do lado da ERSAR, apesar do Guia Técnico 27 ter sido disponibilizado no final de janeiro, como previsto no nosso Regulamento dos Procedimentos Regulatórios, os ficheiros de apoio, portanto os ficheiros que todos utilizam para submeter os dados aqui à ERSAR, não ficaram prontos na mesma altura, exatamente porque houve aqui um esforço muito grande nosso de integrar as vossas sugestões em primeiro lugar, muito importante, e queremos agradecer todas as sugestões que nos chegaram, que acreditem que são analisadas com todo o cuidado e que foram integradas sempre que possível nesta versão dos ficheiros de apoio, como fazemos todos os anos, mas este ano com particular relevância. Também um esforço muito grande de automatização, quer do vosso lado de reporte, quer do nosso lado depois de validação, que, como sabem, é a fase mais trabalhosa deste ciclo de regulação. E, portanto, sem mais demoras, passava a palavra então ao João Rosa, agradecer a vossa atenção, agradecer as perguntas que colocaram também, muito importante, recebemos muitas questões e, portanto, agradecer também a vossa participação deste nosso convite a questões. E pronto, vou passar a palavra então ao João. Tenham todos uma boa sessão e até breve. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Susana. Penso que toda a gente está a ouvir neste momento. Vamos dar então início à sessão, que já teve aqui um breve enquadramento. Obrigado. Então, a sessão é composta por 5 componentes. Primeiro vamos fazer um primeiro enquadramento, que já foi também feito aqui um pouco pela minha diretora Susana Rodrigues. Depois falaremos sobre os prazos, também já mencionados, principais alterações ao nível dos indicadores e dos ficheiros de reporte, e por último encerraremos a sessão com o esclarecimento de dúvidas propriamente dito. Falando um pouco do enquadramento, já vamos na 6ª edição destes webinars, que são sessões práticas destinadas às entidades gestoras. Optámos por este formato porque é o mais abrangente e permite o maior número de participantes, ficando o mesmo ainda disponível para futuras consultas por parte das EGs. Importa ainda sublinhar que existem outros instrumentos que as entidades gestoras poderão utilizar para o esclarecimento de dúvidas. São eles o Fórum da Qualidade do Serviço, cuja subscrição recomendamos vivamente, pois os subscritores
Poderão receber notificações do portal sobre os esclarecimentos de dúvidas colocadas pelas EGs, comunicados da ERSAR, entre outras coisas. Depois temos a linha telefónica, disponível todos os dias entre as 10 e o meio-dia, e o próprio canal do YouTube, onde são disponibilizados todos os conteúdos audiovisuais, inclusivamente a gravação deste webinar. Passando para as regras de participação deste webinar. Vamos manter o esquema adotado em sessões anteriores, ou seja, iremos dar prioridade às questões que foram colocadas pelas entidades gestoras a quando a sua inscrição, e se existirem questões adicionais, que normalmente existem, o que vos pedimos é que usem o chat ou /conversa desta sessão. E gostaria aqui de sublinhar que para tornar esta sessão mais eficiente, nós queríamos concentrar tudo nesta plataforma, ou seja, no chat conversa. Por favor, não usem a opção perguntas e respostas, PIR, para que não haja aqui confusão, e depois perguntam de um lado, respondemos do outro, pronto. Consideramos tudo na parte da conversa. Nós iremos responder às questões por ordem de chegada. Por último, se entretanto o webinar terminar e se ainda alguma pergunta não for respondida, iremos posteriormente publicar o respectivo esclarecimento no Fórum da Qualidade do Serviço. Em relação aos prazos associados ao processo, repetindo um pouco aquilo que a minha diretora, Susana Rodrigues, referiu há pouco, pronto, nós disponibilizamos o guia técnico, desculpa, no dia 31 de janeiro. No dia 28 de março, disponibilizámos as versões mais recentes dos ficheiros de reporte de informação e abrimos o portal para reporte de informação. E, tendo em conta este contexto, a ERSA decidiu ajustar os prazos de submissão do processo. Ou seja, as entidades gestoras em alta passaram a ter como data limite o dia 15 de maio, ao passo que em baixa as entidades gestoras passaram a ter como data limite o dia 31 de maio. Fazemos ainda um apelo a todas as entidades gestoras para que não deixem a submissão dos dados para os últimos dias, uma vez que poderão existir alguns contratempos de última hora que poderão impedir as entidades gestoras de submeter tudo no prazo estipulado pela ERSAR. Irei agora passar a palavra à minha colega Alexandra Costa para dar sequência ao resto da sessão. Alexandra, a palavra é tua. Obrigada, João. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos então prosseguir com as principais alterações. Estou aqui a posicionar melhor a nossa apresentação. As principais alterações que foram publicadas no Guia Técnico no dia 31 de janeiro, como já referido pelo meu colega João. Temos como um primeiro indicador alterado para as entidades gestoras em baixa, foi este indicador, o RU01B, que é a acessibilidade à deposição do serviço da recolha, à deposição seletiva dos biorresíduos. Anteriormente até tinha recolha. Esta alteração resultou de uma melhor densificação no que respeita à inclusão dos compostores comunitários e domésticos, que contribuem naturalmente para a acessibilidade ao serviço de deposição seletiva de biorresíduos, e por isso não o queríamos tirar, e também por isso a alteração na designação do indicador. Em vez de ser de recolha, passou a ter de deposição, uma vez que tanto a compostagem comunitária como a compostagem doméstica é considerada o tratamento na origem. Por outro lado, também importa destacar que tendo em conta que a fiabilidade deste indicador no primeiro ano de reporte, o ano passado, e porque nós sabemos que as entidades gestoras andam a toda a velocidade e a todo o vapor a tentar cumprir com aquilo que se espera no que respeita à recolha seletiva de biorresíduos, mas em 2022 ainda haviam poucos resultados e não estavam tão capacitadas quanto isso para o reporte. E por isso este ano decidimos manter este indicador também em teste. De seguida, apresento então,
Estão a ouvir neste momento? Então não ouviram nada. Então está bem, pronto, não faz mal. Uh, Eu volto a repetir. sim, já estão a ouvir. Se calhar é melhor repetir, sim. Sim, está bem. Sim. Pedimos Obrigado. desculpa. Pronto. Então, estávamos nós então a referir que o primeiro indicador alterado foi RU01, da acessibilidade à recolha seletiva de biorresíduos, à recolha não, à deposição, nós ainda continuamos por vezes automaticamente a chamar recolha, porque ele teve a alteração de recolha para deposição, porque viemos a incluir os compostores comunitários e domésticos e, de facto, apropria-se melhor chamarmos de deposição em vez de recolha seletiva. Pronto, então a alteração essencial que ocorreu neste indicador foi estar a inclusão da compostagem doméstica e comunitária estar de forma clara e bem ilustrada nos dados que a seguir vou apresentar. Por outro lado, também tinha referido que os dados obtidos na avaliação de 2022 não tinham uma boa fiabilidade, se calhar nós também ainda não tínhamos os sistemas que estavam a ser implementados de uma forma densificada nos dados e no indicador, e dessa forma, uma vez que também trouxemos para aqui algumas alterações, decidiu-se que em AQS 2023 ainda se mantinha em teste. Então, os dados que tiveram as alterações relacionadas com aquele dado começou logo no DRU 19P e, só para clarificar, no guia técnico publicado no dia 31 de janeiro, as alterações estavam a amarelo. E estas alterações foram no sentido de adaptar e clarificar critérios definidos para o apuramento deste dado, designadamente no que diz respeito ao sistema de cocoleção por sacos ópticos, para ser considerado na contabilização dos alojamentos com serviço de deposição de biorresíduos, tem que dar cumprimento àqueles critérios, porque senão nós não os iremos considerar. Por outro lado, temos também, então, agora encarnado de forma aqui visível, as alterações que decorreram do DRU 33B, 34B, que a seguir nós vamos falar e que foram publicadas no fórum também recentemente. Então, estas alterações resultaram da disponibilização por parte da APA de 2 documentos, um deles que são as regras gerais de compostagem comunitária de biorresíduos urbanos e outra é a metodologia de cálculo para a medição da reciclagem na origem, que na verdade foi publicada numa fase posterior à publicação do nosso guia no dia 31 de janeiro. Nesse seguimento, a ERSAR teve uma reunião com a APA e com a Faculdade Nova de Lisboa, que nos deu o apoio na construção desta 4ª geração, no ano transato, e dessa forma surgiram então as alterações que iremos falar de seguida. Exato. Então, quais foram as alterações centrais que foram apresentadas? Na compostagem comunitária, tivemos que introduzir algo que estava como novo, então, no tal documento das regras gerais, que é considerado como essencial para que exista uma compostagem comunitária efetiva, ou seja, para garantir que o utilizador que vai colocar o seu biorresíduo naquele compostor que vai conseguir ter um composto final. Portanto, há um conjunto de critérios e de regras neste documento e a ERSAR, no fundo, harmonizou e acomodou aquilo que considerava essencial para considerar uma unidade de compostagem comunitária neste dado. O mesmo fez também para a compostagem doméstica. De certa forma, na primeira publicação, nós já tínhamos tido um desenho daquilo que poderia vir a ser obrigatório para ser considerado, para que o compostor doméstico fosse considerado em utilização, ou no fundo ativo. Contudo, agora, quando saiu esta nova metodologia, verificámos que nós tínhamos avançado num passo, que seria a visita anual, que não é obrigatória neste documento. E que nesta fase, se calhar, seria bom então acompanhar o documento publicado pela APA, tornar este dado um bocadinho menos exigente e obrigar então ao contacto anual dos 20% dos compostores distribuídos ao longo de 5 anos, mantendo a lógica do ciclo quinquenal para a visita. E dessa forma, se a entidade gestora garantir este procedimento, nós vamos considerá-lo como um compostor ativo e vamos publicar como sendo, vamos apresentar o dado, neste dado de unidades de compostagem doméstica como
ou como aqueles que forem, e depois poderão ser considerados também na georreferenciação e na acessibilidade ao serviço de posição seletiva. Na verdade, estes dois, quer o DRU 33, quer o DRU 34, são dados de cadastro. E, portanto, a entidade gestora podia pensar, basta ele existir para nós considerarmos que ele deve ser incluído. Mas, na verdade, ele é de cadastro, mas tem um fim. E esse fim obriga a um conjunto de critérios, porque nós sabemos que os utilizadores finais muitas vezes têm os equipamentos e não os utilizam devidamente. E este assunto tem que ser muito bem acompanhado, é muito sensível, e por isso introduzimos então esta lógica. Outro indicador também alterado, que é um indicador transversal entre os três serviços, foi o indicador das respostas a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos e telefónicos. Esta alteração, agora apresentada no Guia Técnico 27 em janeiro, já foi realizada no ciclo da qualidade do serviço de 2022. De facto, face às questões que as entidades gestoras o ano passado nos foram colocando durante o reporte de informação e face àquilo que nos foi chegando aqui ao gabinete, a ERSAR constatou que o setor ainda não estava preparado e organizado para o reporte de informação de acordo com os requisitos na altura identificados. Assim, dessa forma, o indicador foi desagregado em dois, sendo que a componente dos contactos telefónicos deixou de ser avaliada, passando a ser um indicador de perfil. Por outro lado, naturalmente, a componente do indicador dos contactos escritos manteve-se avaliado e a entidade gestora também já foi objeto dessa avaliação no ciclo anterior. Outro indicador que também nós fizemos aqui uma pequena alteração foi o indicador da disponibilidade das viaturas. Porquê? Porque após a análise dos resultados percebeu-se que nem sempre o resultado ia de encontro àquilo que seria lógico. Por exemplo, uma viatura que estivesse 50% de horas indisponível não obtinha o valor 50%, mas o valor de 66%. Assim, esta alteração vai só nesse sentido e as entidades gestoras que já nos acompanham há muitos anos sabem que nós, na mudança de uma geração, temos sempre um primeiro ano em que no segundo ano aparecem sempre algumas correções que resultam até de indicadores inovadores que nós não os tínhamos testado e que sentimos necessidade de os adaptar e alterar, de forma a ficarem, entre aspas, melhor, não é? No fundo, fazerem sentido. Na rentabilização do parque de viaturas da recolha seletiva de embalagens, também fizemos uma alteração que incidiu basicamente na banda de referência, ou seja, percebemos que em teoria, tínhamos desenvolvido uma banda de referência que trouxe melhores resultados quando recebemos toda a informação ano passado e por isso esta banda de referência foi tornada um bocadinho mais exigente. Contudo, também para termos a certeza de que esta banda de referência era ajustada, este indicador ficou em teste. Assim como o da recolha seletiva de papel cartão também foi no mesmo sentido, uma banda de referência um pouco mais exigente, mas também mantendo-se em teste. Importa referir que estes dois indicadores só se aplicam às entidades gestoras que são responsáveis pela recolha seletiva multimaterial. Contudo, também não podemos deixar de dar nota que o ano passado as entidades gestoras foram percebendo, e quer quando estávamos a acompanhar as entidades gestoras em alta, quer posteriormente as entidades gestoras em baixa, que sempre que a entidade gestora em baixa não é responsável pela recolha seletiva multimaterial, mas que de certa forma está articulada com a entidade gestora em alta para fazer algumas recolhas, então a entidade gestora em alta é responsável por reportar todos esses elementos no seu reporte de informação e daí muitas vezes as entidades gestoras em alta terem que solicitar à entidade gestora em baixa a respectiva informação, designadamente recursos humanos afetos, combustível ou informação sobre as viaturas. Isto era uma nota que gostávamos de deixar, que é muito importante as entidades gestoras em baixa terem esta noção do que é do serviço e da forma como se tem que articular com a alta. Pronto, de um modo geral, também introduzimos algumas alterações, então, na fiabilidade, de um modo geral, que colocamos aqui como exemplo, estas alterações ocorreram designadamente nos dados das quantidades e da capacidade instalada das viaturas. Sobre as grandes alterações, assim, em teoria, serão estas, depois, ao longo do fecheiro, podemos introduzir mais uns detalhes.
Sobre os ficheiros de reporte, o meu colega João já comentou que nós introduzimos alguns automatismos e melhorias e por isso é preciso, no fundo, ter muita atenção à forma automática como o ficheiro às vezes desenvolve e nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Então, por exemplo, quando uma entidade gestora seleciona logo na primeira folha a identificação, ela vai automaticamente, sabendo as características daquela entidade gestora, se tem recolha seletiva multimaterial, se é da sua responsabilidade ou não, vai logo assumir automaticamente alguns dados como NA. E dessa forma a entidade gestora, mesmo que preencha informação, essa informação não vai ter efeito. Pois, outra recordatória seguinte é que a entidade gestora no ficheiro tem células em branco e células a cinzento. Então, as células em branco são aquelas em que a entidade gestora vai utilizar para preencher informação. As que estão a cinzento têm fórmulas ou vão buscar informação de outras folhas. E por isso, normalmente estão trancadas e a entidade gestora não tem acesso a elas. Lembramos também ainda a importância da entidade gestora terem atenção que quando traz informação de outros ficheiros, tem que utilizar o copiar especial valores, porque por vezes, se não fizer assim, vai trazer links e depois não vai permitir também o reporte da informação e não vai ter o dado disponível para reportar lá em cima nas caixinhas. Temos também alertas de validação, que se mantêm presentes e até algumas melhorias. Por exemplo, nos recursos humanos, a entidade gestora tem que preencher a célula correspondente ao número de horas de trabalho, senão aparece este alerta. Depois também chamamos a atenção para a entidade gestora utilizar exclusivamente e unicamente as listas disponíveis, porque permite-nos a nós fazer um tratamento de informação posterior do conjunto de informação que está dentro das tabelas e quando, se assim não for, nós vamos ter uma dispersão enorme de designações que no fundo querem dizer a mesma coisa. Nesse sentido, foram introduzidos alguns mecanismos de automatismo que eu apresento aqui, mas depois posso explicar melhor no ficheiro, ou seja, a entidade gestora colocou sugestão e pedido, não é esta a designação que está na lista, vai aparecer a amarelo, aqui no tipo de contacto, no meio de comunicação igualmente, colocou o livro, nós não temos este meio de comunicação previsto e portanto dá amarelo, e a entidade gestora então terá que selecionar o que está na lista. Assim como a data, em princípio, sendo de 2022, esta reclamação, desculpa, sendo de 2022, ela ficará amarela. Depois, também temos alguns preenchimentos automáticos dos dados NA nos casos aplicáveis, também é uma novidade. Por exemplo, no caso das reclamações escritas, a regra de preenchimento desta informação tem 0 reclamações escritas, então não pode ter respostas a reclamações, e aí tem que ser NA, porque se por vezes as entidades gestoras ao reportarem 0, dá 0 sobre 0 em termos de indicador e isso tornava o indicador impossível e o portal não fazia essa leitura. Portanto, desta forma, este ano já conseguimos ultrapassar esta questão. Também temos, em alguns outros dados, a impossibilidade da escolha de dados NA, ou seja, uma entidade gestora que seja responsável pela deposição seletiva tem que ter equipamentos de deposição seletiva, não pode ter 0, a não ser que fosse por sacos o ficheiro também consegue fazer essa leitura. Assim como no caso estes casos aplicam-se mais às entidades gestoras em alta. Estão aqui ilustrados. Depois, na folha viaturas, também não é possível introduzir, também introduzimos aqui uma melhoria, porque o ano passado reparámos que por lapso algumas entidades gestoras colocaram o tempo de indisponibilidade superior ao tempo de disponibilidade, e então foi introduzido um novo mecanismo que não permite que a entidade gestora faça um reporte deste género. Aparece esta caixa e a entidade gestora é obrigada a corrigir. Recorda-se ainda também que na tabela 1 da folha
viaturas constam as viaturas que transitam automaticamente das folhas de rentabilização e que cumprem os critérios estabelecidos na definição dos dados. Contudo, existe uma tabela 2 que permite o reporte manual das viaturas que não transitam automaticamente das folhas de rentabilização, mas que a EG verifica que devem constar do seu reporte de acordo com critérios estabelecidos no guia. Iremos assim passar, então, aqui uma breve panorama pelos fecheiros, para ilustrarmos um bocadinho tudo aquilo que foi dito. Então, tal como já foi referido, aqui deve ser sempre escolhida uma entidade gestora, para que a entidade gestora deve começar por aqui, escolher o seu nome, para que depois a seguir todas as folhas estejam em concordância com as características da entidade gestora. Uma entidade gestora que em baixa, naturalmente, tem que ter RH pessoal. Mesmo que tenha o serviço todo em prestação de serviço, tem que haver alguém responsável na entidade gestora por acompanhar este serviço. E por esse motivo nós retiramos aqui a possibilidade do NA. Por outro lado, também colocámos alguns mecanismos que vão permitir que a entidade gestora tenha a certeza que está a reportar corretamente. Isto já era um automatismo que estava, mas vale a pena sempre reforçar, e por vezes a entidade gestora fica baralhada. De acordo com o guia, a entidade gestora tem que só pode reportar menos de 12 meses do período de trabalho para um trabalhador, se ele tiver dado entrada ao serviço, portanto ter começado um novo contrato, ou ter saído também para ter saído da empresa ou da entidade gestora, ou então que tenha tenha uma doença de longa duração, que esteja ausente mais de 12 meses. Se assim não for, nunca poderá ter menos de 12 meses. E este alerta é só para a entidade gestora ter isto em atenção e garantir que o critério está cumprido. Este ano também, por exemplo, aqui está um exemplo de algo que não está previsto. Nós não temos previsto nenhum encarregado, nós temos sempre previsto esta opção e a entidade gestora deve sempre utilizar esta opção. Depois, nas infraestruturas, aqui no RH Outsourcing, pronto, lá está, temos aqui a chamada de atenção para o preenchimento do número de horas também, e a entidade gestora tem, de acordo com a metodologia, por exemplo, tem logo trancado, acinzento, aquilo que não deve preencher e aquilo que tem que preencher para que haja o valor automático. Também alertamos que aqui é uma percentagem, quando for percentagem, mas é um número que a entidade gestora deve colocar, nunca deve pôr 9%, porque senão vai inviabilizar também o cálculo automático do fecheiro. Tal como referido aqui nas infraestruturas, também foi eliminado, foram colocados em aspa quando não se aplica, por exemplo, esta entidade, como não tem a responsabilidade da recolha seletiva, a única hipótese que tem para selecionar aqui será o NA. Aqui também alertamos porque temos algumas questões sobre este tema. Aqui esta tabela da tipologia de sistema de deposição disponível este ano teve alguma alteração. Ela era preenchida automaticamente a partir desta tabela. Atualmente, nós percebemos que nesta tabela, o ano passado, estávamos a considerar aqui como tipo de deposição os sacos. O que estaria também correto, mas depois era uma dificuldade. Quando colocamos equipamento, não estamos a considerar a frequência de recolha. É um equipamento que pode ser recolhido uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 7 vezes por semana. Mas quando estamos a colocar sacos utilizados, estamos a entrar em consideração com a frequência de recolha. Então percebemos que este automatismo não nos ia dar aqui a informação que era desejada. Por esse motivo, daqui retiramos o porta a porta por sacos, ou proximidade por sacos, pronto, temos só equipamentos, e aqui esta capacidade instalada de deposição está correta, está concordante, no fundo está concordante, a outra também poderia estar correta se nós ainda tivéssemos aqui uma coluna que acrescentasse a frequência de recolha de cada equipamento, mas ia tornar isto muito pesado e não era o objetivo. E esta tabela aqui vai ser manual, a entidade gestora vai
ter que, considerando os seus alojamentos, os alojamentos da área de intervenção da entidade gestora, totais, vai ponderar, ver qual é o tipo de recolha que tem disponível ao utilizador e fazer uma afetação por alojamentos abrangidos. Se calhar a maior parte das entidades gestoras o que vai ter é coletiva por proximidade de 100%. Então, preenche aqui 100 e depois vai, ao selecionar, vai ter aqui porta a porta 0, 0, 100. Ou pode ter aqui 50 e pode ter aqui 40. Pronto. Quando faz isto, este alerta amarelo diz que a percentagem tem que dar 100%, ou seja, a entidade gestora não vai conseguir reportar desta forma, vai ter que pôr assim. Ao colocar assim, mais de forma mágica, não é? Mas não é uma magia, mas é como se fosse, então o amarelo desaparece e o erro desaparece e então temos o dado disponível. Não julgo que isto, não, se calhar nós na altura não colocámos aqui as indicações mais claras, porque algumas entidades gestoras nos têm colocado dúvidas sobre o reporte da informação aqui. Mas agora, pronto, mas caso surjam dúvidas, ainda para além desta explicação, então agradeço que coloquem ali no chat, que seguidamente nós voltaremos cá. Alexandra, desculpa eu estar a interromper-te. Sim. Eu estava aqui um bocadinho entretido aqui com a moderação do chat, mas também importa também referir, não sei se tu também já disseste ou não, que nesta tabela é importante que os dados não estejam no formato percentagem. Sim. Há muitas entidades gestoras que preenchem isto no formato de percentagem e depois isto dá uma... Fica amarelo. Lá está, dá uma percentagem inferior a 100%, porque a 10% é 1, não é? Portanto, é muito importante que tens que colocar aqui no general ou no number. Pronto, e já está. Pronto. Ok, pronto. Assim fica vivo e clarificamos mais uma vez. Sim. Também Desculpa. estas dúvidas. Não, está ótimo, Obrigado. porque estamos aqui os dois também Exato. para introduzir tudo o que seja de necessidade de clarificar e de dúvidas que tenham sido colocadas, porque Sim. na verdade nós estamos no dia 10 de maio, mas as entidades gestoras já têm este fecheiro disponível desde o início de abril e temos tido muitas questões colocadas, ou quer nos fóruns, quer individualmente para cada um dos todo o processo. E agora o rato sai daqui. Aqui das lavagens também não temos grandes novidades, nas quantidades também não temos, e depois, assim, de grandes novidades, podemos ter, talvez, aqui nas reclamações. Pronto. Nas reclamações também alertava mais uma vez que, por exemplo, temos aquele automatismo que dá amarelo quando não se utiliza a lista, mas, por exemplo, esta entidade gestora utilizou o mesmo formato, mas tem aqui um espaço. Este espaço fez com que ele ficasse amarelo e já não estar a contabilizar. É só para vos dar indicação de que os espaços em branco, por vezes, também criam aqui alguma entropia e nós nem estamos a perceber o que é que se está a passar, mas podem ser espaços, que é o caso deste. Aqui o que terão que fazer, ou importam tudo outra vez, ou então vão selecionar lá exatamente na lista o que é que corresponde, tal como eu fiz agora. Pronto. Aqui o preenchimento desta coluna também é muito importante e tem a ver exatamente com o assunto. Há assuntos que são transversais a outros serviços. E aqui, mais uma vez, dar nota de que dá amarelo quando é do ano anterior e aqui a dar nota que dá amarelo também quando a data de resposta, por lápis certamente, não é? É anterior à data de entrada. Importa também referir que a não correção destes erros faz com que a entidade gestora não consiga submeter a informação. Se tu mostrares mais acima os dados... lá está, alerta. tem um erro no preenchimento e as entidades gestoras são obrigadas a corrigir os erros que estão destacados a amarelo na tabela das reclamações, sugestões e pedidos de informação. Exatamente, e recordo mais uma vez que aqui ao lado então está a tabela para o reporte das reclamações telefónicas em agregado e que no separador ficheiros devem colocar a evidência do número de reclamações e sugestões e pedidos telefónicos que aqui incluíram de forma a garantir que cumpre os critérios definidos. Sim, no essencial, diríamos que fecheiro é tudo, mas como temos questões, não sei se estamos a receber muitas questões para além daquelas que nos foram enviadas
Eu gostaria outra vez de reforçar, eu sei que alguns utilizadores não conseguem ou estão a ter dificuldades em utilizar o chat, mas para quem consiga que utilize este canal para nós podermos congregar tudo na mesma plataforma. É muito mais fácil depois fazer a moderação e a interação com toda a gente que está aqui a assistir à sessão. E já temos algumas questões. Então, pronto. Vamos primeiro começar pela daquelas que nos... Como já tinhas identificado. Exatamente, e depois... E aquelas para as quais nós nos preparamos e depois Exato. estamos preparados para receber as novas. Mas Bem esperado. Bem esperado, exatamente. Sim. Então pronto, começando pela ordem com que nos chegou, no separador RH Outsourcing deverão ser colocados os dados da empresa como as que nos recolhem óleos alimentares usados e têxteis? Sim. Portanto, a entidade gestora deverá ter esta capacidade. Tendo um prestador de serviços, o RH Outsourcing deve contemplar tudo o que seja da responsabilidade do serviço da entidade gestora. O que colocar nos separadores de rentabilização de embalagens e papel? Ora bem, tal como já foi referido, estes separadores só se aplicam às entidades gestoras que são responsáveis pela recolha seletiva multimaterial. Nenhuma das outras terá que reportar. E as que reportam, naturalmente, que será toda a informação referente aos fretes entregues na entidade gestora em alta. A terceira pergunta. Nas quantidades de recolhas seletivas colocam-se as quantidades geridas pela nossa EG em alta ou todas as que temos conhecimento terem sido recolhidas no concelho? Por exemplo, fluxos específicos. Portanto, eu recordava, posso ir aqui ao ficheiro, recordava que o separador da folha quantidades tem, para as entidades gestoras em baixa, tem todas estas possibilidades. Portanto, a entidade gestora deve reportar tudo, mas que por outro lado, deverá ser com base na informação da entidade gestora em alta, porque sempre, por exemplo, óleos alimentares usados, não, naturalmente a entidade gestora tem informação que não é da alta, mas, por exemplo, nos RES vai ter esta informação também com base nas entregas na alta, ou seja, eu julgo que a resposta é sim, coloca tudo. E a única coisa que nos preocupou nesta resposta foi a entidade gestora, quem colocou a questão, ter dito, temos conhecimento de terem sido recolhidas no concelho. Ou seja, todas as quantidades que são colocadas no nosso reporte de informação têm de estar evidenciadas. Conhecimento com evidência, para poderem ser rastreadas. Mas se por algum motivo nós não fomos de encontro ao solicitado, então, ou nos coloque novamente por e-mail essa questão, ou agora aqui no chat também faça o seu reforço, por favor. Portanto, o cálculo de horas de indisponibilidade. Ora bem, eu posso ir outra vez ao ficheiro, que será, portanto, será para o preenchimento desta informação, ou seja, o tempo de disponibilidade de funcionamento é com base no número de horas que está planeado e previsto a viatura fazer recolha, ou seja, será com base nos circuitos, no número de horas associado a cada circuito, isto em termos anuais, portanto, a entidade gestora vai reproduzir essa informação e chegar a um valor anual. O tempo de indisponibilidade é algo que a entidade gestora, que estando planeada aquela viatura trabalhar naquele dia, naquele horário, ela não trabalhou. Por exemplo, teve que ser substituída por outra. Isto, naturalmente, que tem que estar evidenciado também num suporte informático ou numa folha de Excel. Mas julgamos que todos os softwares de gestão de viaturas atualmente já têm em consideração o tempo que as viaturas estiveram paradas. Claro que a viatura, por exemplo, no dia X, estava previsto estar 7 horas planeado trabalhar. Não trabalhou 7 horas, teve um dia parada. Não vamos considerar 24 horas de indisponibilidade, vamos considerar 7, será sempre tudo na mesma proporção. Mas caso esta explicação não tenha ido de encontro à dúvida da entidade gestora, pedimos também o favor de depois voltar a solicitar ou solicitar-nos diretamente. Preenchimento dos recursos humanos, assim no fórum geral. Eu há pouco já passei pelos 2 separadores, mas se houver uma questão muito específica, também pedimos o favor que coloque aqui no chat e nós então iremos ao ficheiro e explicaremos melhor.
Agora, outra questão, como se diferencia o indicador DRU36B e DRU37B no separador quantidades? Ora bem, a diferença entre os dois dados, está relacionado com todas as quantidades de resíduos recolhidos na área de intervenção da entidade gestora. Tenha sido a entidade gestora a recolher ou não, que é como, por exemplo, se passa com a entidade gestora não tem a responsabilidade da recolha seletiva multimaterial. Este RU36 vai ter as quantidades recolhidas pela entidade gestora, como sejam os seus indiferenciados, os seus volumosos e outras, e vai também ter as quantidades recolhidas pela entidade gestora em alta. Que se traduzem na recolha seletiva multimaterial. O DRU37 faz exatamente a diferença e, por isso, o indicador RU17 vai considerar apenas o DRU37, porque os meios afetos da entidade gestora para entrar no rácio dos recursos humanos que nós consideramos como bons, não é? E que devem ser adequados àquela entidade gestora, tem que estar a considerar apenas o serviço que ela presta. Julgamos que fomos de encontro também, parece que vamos de encontro à questão colocada. Mas, pronto, mais uma vez, se assim não for, por favor, coloque no chat. Nos separadores da rentabilização de embalagens e papel, devem aparecer os fretes referentes às quantidades recolhidas pela entidade gestora em alta, ou seja, esta questão foi colocada, já foi respondida. Julgo eu, que a rentabilização das embalagens e papel só é reportada na entidade gestora em baixa quando ela é responsável pela recolha seletiva. Agora, naturalmente, se por algum motivo há uma articulação com a alta e a alta também está a fazer alguma recolha parcial no que toca a estes dados, e é a Baixa a ser responsável, então a alta tem que disponibilizar à Baixa toda essa informação e ser recolhida e ser reportada pela entidade gestora que é responsável pela recolha seletiva multimaterial. Na tabela 2 do combustível da recolha seletiva devem ser incluídas as viaturas ligeiras que fazem a recolha de vidro. Portanto, eu vou apresentar qual é esta tabela. Então, esta tabela tem como essencial, aqui automaticamente vem as viaturas que foram reportadas na rentabilização do indiferenciado, das embalagens e papel, caso se aplique. Do vidro não, porque nós não acompanhamos, não foi a intenção da quarta geração, porque não faz sentido fazer a rentabilização do vidro, e daí essas matrículas não estarem disponíveis automaticamente. Por esse motivo, a entidade gestora deve incluí-las aqui. E sim, e deve incluir também, agora, deve incluir as viaturas do vidro. Quando são ligeiras ou não, há um critério que deve ser considerado, que é, para o indicador das viaturas, da renovação das viaturas, está previsto no guia que são só as viaturas com mais de 3,5 toneladas. Eu, por acaso, tenho aqui o guia, já agora, não sei como é que eu estou de tempo. Estou bem de tempo, João, para poder mostrar, sim, assim, de forma mais evidente. Temos algumas perguntas, mas acho que é conveniente então, mostrar, sim. Sim, podemos, que há de ser... Vamos à nossa Bíblia suportar a nossa... Portanto, isto está normalmente sempre aqui presente, então vamos cá ver, porque há aqui esta informação que faz a diferença. Isto para o indicador da renovação. Então, as viaturas ligeiras no indicador da renovação não devem ser consideradas naquela tabela. Contudo, devem ser consideradas naturalmente no combustível. Na tabela 2 do combustível. Neste momento aqui. Está trancada. Porquê? Está trancada porque esta entidade gestora não faz recolha, aquela que eu selecionei na folha de resumo, não tem esta responsabilidade. Mas se for uma entidade gestora que é responsável, que é responsável, esta tabelinha vai estar a branco, vai estar disponível para a inscrição aqui da viatura. Julgamos que estas questões foram preparadas previamente aqui pela equipa para não falhar nada.
Outra pergunta. Existem viaturas ligeiras que foram reportadas na tabela 2 do separador? Eu acho que vai de encontro à resposta que nós já demos. Do separador combustível, depois fizeram recolha de vidro. Isto está certo e muito bem. Contudo, estas viaturas fazem parte da frota, mas são viaturas ligeiras que, por norma, não estão afetas à recolha, mas sim a outros serviços. Estas viaturas devem aparecer no separador das viaturas na tabela 2. Pronto, neste caso já ficou claro que, por terem viaturas ligeiras, não devem aparecer. Exato. Deixa-me lá ver. Então, vamos às outras perguntas. Mais perguntas. Existem viaturas que estão no separador combustível e que não passaram automaticamente para a folha de viaturas. Como proceder neste caso? Ora bem, elas estavam na folha combustível. Então, estando na folha combustível, tabela 1, elas vieram automaticamente da rentabilização. Então, há aquela situação em que na folha viaturas não irão aparecer as viaturas que são de prestadores de serviço cuja recolha de resíduos tenha sido inferior a 3% e daí não passam automaticamente. Por outro lado, se não fosse esta a situação, se a situação que a entidade gestora quis abordar aqui não for esta, também pode ela própria adicionar na tabela 2. E assim já fica disponível para o separador e deve dar seguimento a toda a informação que é lá solicitada. Caso eu não tenhamos ido de encontro ao previsto e à dúvida solicitada, pronto, pedimos o favor então de escrever. Portanto, no separador e cá fora, nas classes associadas às viaturas, as viaturas que aparecem na tabela 2 do separador, as viaturas, não deveriam ser transferidas automaticamente para a lista de viaturas do ICAFOR. Deviam. Pronto, temos aqui uma entidade gestora muito atenta, que agradecemos muito, e já estivemos a ver que é uma gralha no nosso automatismo. E, por outro lado, como nós temos a coluna do ICAFOR trancada, também não podemos estar a pedir à entidade gestora para as incluir lá manualmente. Desta forma, todas as entidades gestoras que tenham esta situação, então pedimos para nos enviar por e-mail o fecheiro, enviar para o gestor que acompanha a entidade gestora, que nós fazemos a correção diretamente no fecheiro que a entidade gestora está a preencher. E pedimos desculpa desde já pelo incómodo e por este transtorno, mas para já, para este ano, é a melhor solução que nós temos. Para a outra pergunta, como calcular a percentagem de alojamentos abrangidos? Qual será a informação que devemos utilizar como base para o número total de alojamentos? O setor doméstico é considerado para este cálculo? Ora bem, tal como já foi dito, o DRU 07 não é para a tipologia de deposição da entidade gestora, que é um dado de perfil. E depois temos outros dados dos alojamentos que nós não queremos confundir com o indicador da acessibilidade. Por esse motivo, aqui, tal como já explicámos, a entidade gestora deve considerar tudo e deve ter por base os alojamentos da sua área de intervenção, mas não numa lógica do indicador da acessibilidade, mas sim na lógica de disponibilização pela entidade gestora, ou seja, o serviço que a entidade gestora tem disponível é aquele nas devidas proporções. Desculpa, eu estou hábito de carregar aqui. Pronto. Sacos distribuídos no âmbito da recolha porta a porta deverão ser considerados. No ficheiro só existe a opção. Eu julgo que já foi respondida esta questão, quando há bocadinho tivemos a dar nota das alterações que introduzimos nas infraestruturas nestas duas tabelas, não é? Portanto, retirámos daquela tabela porta a porta de sacos, mas esta porta a porta por sacos é considerada na tabela manual e é apresentada então no DRU 07. Outra questão, que é a última aqui das que nos foram enviadas na altura da inscrição, combustores existentes nas hortas comunitárias deverão ser reportados? Ora bem, esta questão também está de forma clara identificada no guia, em que só devem ser considerados os combustores que efetivamente recebem resíduos, biorresíduos alimentares e que têm acesso e que são de acesso ao utilizador final numa ótica da compostagem doméstica. Portanto, aqueles que são exclusivos para
Estou aqui à procura do dado. É 36. É de ser o 33, está cá para cima. Exato. Portanto, todos aqueles que são, É esse. 34. que são exclusivos só para os requisitos da horta, então a opção foi... Mas este texto já foi atualizado agora, não é? Estás a mostrar sim, isto? eu estou a mostrar este, mas a caixinha ainda não está tal e qual como a outra caixinha a caixinha que nós publicámos, mas que eu também posso mostrar, ou como aquela que estava aqui na nossa apresentação. Sim. Sim, exatamente. Sim. Bem, então, agora passaríamos, antes estou obrigada, não é? Parece-me que não, que temos que voltar às questões, não é? Então, João, que questões é que nós temos aí? Pronto, então temos aqui alguma participação. E vamos já começar pela primeira, da Ivete Dias, da Câmara Municipal de Ourique. Boa tarde. Na folha infraestruturas, no tipo de deposição, não existe a opção de deposição como no reporte anterior. Como devemos fazer nesse caso? Pronto, então esta tabela já foi, obrigada pela questão, pronto, esta tabela já foi, julgamos nós, bem explorada, mas a entidade gestora aqui nesta tabela, aqui preenche então com indiferenciada, que será o caso do Ourique, não é? Tipo de contentor, se é de superfície ou subterrâneo, e aqui o tipo de posição. Provavelmente, no caso do Ourique, vai ter a coletiva por proximidade. Põe o número de contentores, tem 2.000 contentores distribuídos, a sua capacidade é 800 litros e pronto, esta é a informação que aqui tem. Depois, claro, já vimos que esta tabela não é preenchida automaticamente, então aqui, neste caso, se calhar, se for o caso do 100, pronto, preenche e fica com os dados e com a informação preenchida da forma cabal que se entende no guia. É claro que se tiver contentores de 1.000 litros, vai dividir, pronto, põe aqui uns de 1.000, põe os de 800 e adapta aqui o número de contentores. Certo. Esperemos ter respondido. Sim, novamente Ivete Dias, e sobre o dado da coluna ao lado, ou seja, o dado DRU 07, este dado era calculado automaticamente no reporte anterior. Este ano somos nós que o calculamos, de que forma? Nós também, pronto, esta questão julgamos que já ficou esclarecida, Sim. engenheira Ivete, mas caso não tenha ficado, também nos pode contactar diretamente, mas julgamos que sim, a engenheira vai ser com base nos alojamentos do seu município e vai ver qual é a afetação, no fundo, a disponibilização por parte da entidade gestora da tipologia de recolha, de deposição. Não vamos confundir com a nossa acessibilidade, Exatamente. porque isso somos nós que calculamos e é um fórum diferente. Exatamente. Ainda é a última de Ivete Dias. Na folha combustível surgem duas viaturas que fizeram entregas pontuais de resíduos indiferenciados. Uma da junta de freguesia e outra externa ao município. Como reporta os dados combustível e abastecimento/consumo? Faz estimativa? Sim, portanto, faz estimativa, deve perguntar ao proprietário, entre aspas, da viatura qual poderá ter sido o combustível, faz uma estimativa e provavelmente como foi só uma viatura, essa estimativa não vai obrigar a um ajustamento, a uma alteração da fiabilidade, fazendo nota de que a fiabilidade destes dados este ano pode ter ficado um bocadinho mais exigente, mas acreditamos, pronto, a engenheira agora tem que ver de que forma é que esse combustível, qual o impacto que tem nas emissões e acomodar então a seleção da fiabilidade conforme está no guia, mas à partida não se espera que haja uma grande alteração. Certo. O ideal é o prestador de serviços ter o registro, mas não havendo, tem que haver a estimativa, claro. Pronto, mas um bom prestador de serviços hoje em dia já tem tudo muito bem contabilizado. Exato, é isso mesmo. Outra pergunta agora de Rosa Rodrigues. Boa tarde. No indicador, ou no dado DRU 36, consideramos os monos, em parênteses, sofás, colchões, mobílias, ou só entram os resíduos indiferenciados? E na linha onde constam os monos, desculpem, isto foi... bom, fica só esta, sim. Pronto. O DRU 36
é preenchido a partir desta tabela, da tabela da folha quantidades e do preenchimento automático. Ou seja, todos estes dados, todas estas quantidades vão concorrer para o reporte do DRU 36. Por isso, diríamos que os volumosos também vão estar, porque eles também vêm com essa classificação a partir da entidade gestora em termos do LER, não é? E da guia. Portanto, porque é tudo isso que deve ser. Estas quantidades nunca serão quantidades que alguém anotou num papel, não. São quantidades que a entidade gestora entregou na alta e que recolheu e que devem ser trazidas para aqui. Pronto. E dessa forma diremos que sim, que ele vai ser contemplado, mas ele é contemplado no preenchimento desta tabela. A entidade gestora não tem que se estar a preocupar em somar, porque ela nem tem hipótese. Ou seja, aqui este valor vem automaticamente da rentabilização da recolha indiferenciada. Pronto, é menos uma informação automática que a entidade gestora, mas tudo o resto a entidade gestora vai incluir manualmente, a partir dos seus registros e das evidências que tem disponíveis consigo. Ok. Próxima pergunta de Gonçalo Santos, da EMARP. Boa tarde. Temos uma viatura que faz recolha de contentores metálicos, tipo multiben, encaminhando vários fluxos, entre eles limpeza de ruas, RCDs e, em caso de necessidade de serviço, diferenciados e orgânicos. Tratando-se de uma viatura que realiza transportes ocasionais, devemos reportar esses movimentos? Se sim, como devemos informar sobre os quilómetros, gasóleo e tempo de funcionamento previsto, uma vez que transporta vários fluxos de limpeza urbana? O mesmo acontece com viaturas de monstros /verdes, que por vezes a alta classifica como indiferenciados, caso de verdes sujos ou materiais recolhidos em envolventes de pontos de contentorização. Muito obrigada, engenheiro. Pronto, isto é uma questão que nos levava aqui a desenvolver um esquema para ver se eu percebi bem. Portanto, temos uma viatura que tem bicompartimentado ou com mais compartimentos e o... Não, pronto. Entretanto, estou a ter aqui um sinal que não será. Se calhar pode só repetir. Sim. Temos uma viatura que faz recolha de contentores metálicos, tipo multiben, encaminhando vários fluxos, entre eles limpeza de ruas, RCDs e, em caso de necessidade de serviços diferenciados e orgânicos. Tratando-se de uma viatura que realiza transportes ocasionais, devemos reportar esses movimentos? Então, pronto, se é uma viatura que recolhe de uma vez só vários resíduos que vai apanhando na rua, em cada frete, vamos ter que ter em atenção também a classificação da entrada em alta. E tem que ter registado de forma, tem que ter registado quando faz uma carga de indiferenciado, classificada como indiferenciado, tem que registar. Então, dessa forma, os quilómetros, embora os quilómetros para nós, em termos das viaturas, é o quilómetro de todas as viaturas, dos quilómetros percorridos pela viatura no seu todo. Pronto. Se fosse uma viatura afeta exclusivamente ao serviço de volumosos ou monstros e que, pelo motivo que identificou, a carga foi classificada como indiferenciada e por esse motivo querer que na rentabilização ela venha lá incluída, mas foi só por este motivo, então no separador viaturas tem aquela opção que o ano passado foi introduzida, em que o engenheiro vai preencher esta sim ou não, e se colocar que foi uma viatura exclusivamente de outros serviços, verdes ou volumosos, ela vai ser eliminada daqui, não tem que preencher aquela informação. Mas, por outro lado, outras viaturas ou que façam o serviço indiferenciado, então sim, ela vai ter que aparecer aqui na rentabilização e vai ter que fazer uma estimativa, ou não sei como é que tem também a sua gestão, todo o processo de gestão dos circuitos e da gestão das viaturas, vai ter que identificar claramente, então, qual foi o combustível afeta aquele serviço, e estimando. Pronto. Estimar e pronto. E provavelmente o vosso sistema também já vos pode dar esta informação.
Sim, pronto, Ficou o esclarecido. utilizador Gonçalo Santos depois acaba por esclarecer aqui, não recolhe de uma só vez, cada contentor multiben leva um fluxo diferente, são cargas diferentes, mas depois, após o teu esclarecimento, Então, acabou por agradecer e temos aqui a então confirmação. pronto, sendo diferente, Se tiver mais alguma dúvida sobre este assunto em específico, claro está, poderá utilizar o chat para desenvolvê-la. Vamos passar então à próxima pergunta da Rosa Rodrigues, mais uma vez. Boa tarde. Nos dados DRU19 e DRU52, o DRU19 é o alojamento com serviço de recolha seletiva de biorresíduos e o 52 são textas para reciclagem. Retiramos da totalidade da recolha dos textas a quantidade encaminhada para reutilização? sim. Ou seja, o 19 é uma coisa, não é? Que são alojamentos. Exato. Pode Pois. não há nenhuma questão, para não? Não. Pronto, eu diria que isto há aqui uma grande. Ou seja, no 52, sim, Sim. este ano também foi identificado no guia, porque nós também, embora isto seja uma recolha, isto é uma recolha seletiva, foi a introdução da quarta geração desta alteração, não é? Passámos a considerar na baixa recolhas seletivas e na alta o retomado, mas tendo sempre em vista a reciclagem. No caso dos textos, como é recolha seletiva, retiramos a reutilização, mas mantivemos tudo o resto. Bom, portanto, a entidade gestora deve, a partir dos relatórios que o prestador de serviços disponibiliza, fazer este devido a subtração e reportar apenas tudo o resto, o que não foi para reutilização. Ok. Rosa Rodrigues, na mesma. Na folha ICAFOR, as viaturas que recolhem monos, o tipo de recolha a selecionar é diferenciada ou seletiva? Na recolha de monos não existe contentores. Colocamos 0? Obrigado. Na recolha de monos não existe contentor, porque é uma recolha de monos na rua. Agora lá está, se essa recolha é considerada, ela em princípio é considerada seletiva, porque dirige só a esse fluxo, que no futuro poderá vir a ter um fluxo no âmbito geral da legislação, não é? Volumosos e monstros. Portanto, eu diria que daqui deve selecionar a seletiva. Exato. Ok. Câmara Municipal de Almada. Na folha relativa às viaturas, quando selecionamos a opção Sim, para viaturas afetas a outros serviços, as celas respectivas ficam a cinzento. Não são para preencher? Exatamente, há bocadinho já tínhamos tido a oportunidade de cá vir, exato, e Tudo que dizer, está cinzento pronto, não é exatamente, ou seja, mas este sim, só pode ser um sim, quando aquela viatura, quando aconteceu de forma excepcional, a situação em que vai uma viatura de verdes ou volumosos, e que depois a entidade gestora em alta não considerou seletiva, nem considerou indiferenciada, e dessa forma é uma viatura que nada tem a ver com este serviço, mas que teve que ser reportada na recolha indiferenciada, e nós aqui então retiramos-la da análise deste indicador. Próxima pergunta. Ana Paula Ribeiro. Boa tarde. Relativamente aos recursos humanos, os dados DRU16 e 17, onde vão beber a informação para contabilizar os trabalhadores que dão a resposta ao pedido? Portanto, onde vão São os beber? quadros técnicos. Estamos a falar já percebi. Quadros técnicos, estamos a falar dos quadros técnicos. Eu posso até aqui contribuir. No fundo, o próprio formulário de preenchimento é elucidativo em relação a isso. Se vocês consultarem na coluna C, o cabeçalho refere, lá está, a área funcional, refere o Pronto. próprio Concorre. dado. Sim, Pronto. concorre para os quadros técnicos, será tudo o que seja técnico superior, Certo. aqui, e que depois, como nós estamos numa valência da recolha, portanto, não estamos, aqui é só recolha e deposição que é objeto, ele vai sempre ser contabilizado ali em cima. Isto é equivalente quer para a folha RH pessoal, quer para a folha RH outsourcing. Ou seja, estes dados são contabilizados com o somatório destas duas folhas, ou dos quadros técnicos que foram preenchidos nessas duas folhas. Por exemplo, tal como podemos agora ver, eu selecionei um técnico superior dirigente e pus 100%, pus 12 meses, apareceu aqui um, e ele aparece aqui um,
E aqui também ele foi contabilizado. Exatamente. Claro que todos os outros não são contabilizados e quando for para a recolha também faz o devido ajustamento. Próxima pergunta, então, novamente, Gonçalo Santos. Somos uma empresa municipal com competências atribuídas pela Câmara Municipal. Desculpem, estou aqui a ler aqui uma resposta da Ana Paula Ribeiro. Apenas agora percebi que continha essa informação. Estou esclarecido, ok. Ótimo. Pronto, em relação ao Gonçalo Santos, à pergunta do Gonçalo Santos, somos uma empresa municipal com competências atribuídas pela Câmara Municipal de Portimão para a gestão de resíduos urbanos. No entanto, a gestão dos óleos alimentares usados é uma atribuição daquela entidade. Por norma, costumamos reportar a quantidade destes resíduos, assim como as infraestruturas. No entanto, nos dados de 2022 surgiu incompatibilidade com o nosso imobilizado. Face ao exposto, devemos deixar de reportar esse fluxo? Pronto, assim, eu estou aqui até a ser. Estão-me a identificar a questão, que já foi uma questão também, se calhar, tratada com o DGD, não é? Com o DGD ou o DGC, neste caso, Sim. que é uma empresa, e a situação colidiu dessa forma, não é? Porque a responsabilidade ficou na autarquia e na verdade, pronto, nós se calhar depois, posteriormente, podemos responder de forma mais cabal e objetiva à questão, mas nós diríamos que, pronto, se a EMAR vier a responder, provavelmente, até em termos de quantidades, pode ficar beneficiada. Beneficiada que, no fundo, estamos a beneficiar o setor, não é? O sistema, porque esse óleo alimentar usado foi retirado da deposição indiferenciada e foi recolhido, tal como também é obrigatório. Mas, depois, engenheiro, se não se incomoda, neste momento não lhe consigo dar uma resposta já direta, mas fica aqui a nota. Ok. Próxima pergunta, de um utilizador desconhecido. No outsourcing, devemos colocar os dados da empresa de recolha dos óleos alimentares e dos têxteis? Certo? Pronto, Sim. isso já ficou. Caso esteja na Sim, responsabilidade. pronto, que normalmente é a regra, é Exato. isto ser da esfera da responsabilidade municipal e pronto, também a grande maioria das entidades gestoras, mesmo as do modelo de gestão delegada, também levaram todo o serviço. Certo. Outra pergunta também de um utilizador, não, por acaso acabou por se identificar, na atividade da Infraquinta. O que é que pergunta? É uma entidade em baixa, nos RH pessoal, as baixas com menos de 12 meses não devem ser colocadas, correto? Correto. Exatamente. Certamente, é exatamente isso. Pronto, é para o bem e para o mal, teve que ser adotada uma regra transversal, é uma regra também comum, então a Infraquinta também sabe, não é? É comum aos resíduos, às águas de abastecimento e águas residuais, ao abastecimento de águas, aliás, e por isso é mesmo isso. Ok. Baixas com mais de Longa duração. Aqui só estão retirados os trabalhadores que não tenham estado ao serviço os 12 meses do ano. Ok, portanto, aquilo que. Então é ao contrário, quer dizer, se calhar estou aqui a fazer confusão. Então as baixas com menos de 12 meses não devem ser colocadas, correto? Não, é ao É contrário. ao contrário, desculpa. Exatamente, são as baixas de longa duração. As baixas de longa duração não devem ser colocadas e a melhor forma de reportar essa informação é podendo manter toda a informação do trabalhador, mas põe a zero. Pode pôr que ele teve a zero e assim não é considerado e assim percebemos que aquele trabalhador teve com uma baixa de longa duração. Licenças de maternidade, por exemplo, de 5, 6, 7, 8 meses, essas é como se o trabalhador estivesse 12 meses afetos ao serviço, por exemplo. Ok. Pronto. Temos aqui uma pergunta que eu acho que se calhar é da mesma pessoa, mas pronto, e é sobre o mesmo tema, portanto, se calhar passamos à frente, mas eu vou só lê-la. Boa tarde, caso o RH pessoal tenha estado de baixa de curta duração, considera-se 12 meses de trabalho ou tira-se o tempo de baixo? Obrigado. Não se tira nada e considera-se os 12 meses, pronto. É mais simples do que aquilo que poderíamos supor. Exato. Susana Maia, na tabela do tipo de deposição, separadores, infraestruturas, é colocada informação apenas para resíduos diferenciados
ou entra informação de biorresíduos? Entre tudo. Entra tudo. Entre tudo. Agora, utilizadores desconhecidos, outro utilizador desconhecido. Boa tarde. Uma viatura de recolha de diferenciados que veio substituir uma viatura variada deve ser reportada, uma vez que a percentagem de afetação é muito reduzida. E termina assim. Sim. Depende, pronto, neste momento o nosso ficheiro, a forma como ele está montado, João, é para incluir, não é? Sim. Mesmo que seja da própria entidade gestora. O universo que nós temos aqui se for da entidade gestora, ela vai aparecer aqui no separador das viaturas. Se não for, então, e se for menos de 3%, ela não vai aparecer. E, por outro lado, provavelmente essa viatura não cabe neste exemplo que nós temos aqui, que é a viatura afeta exclusivamente a outros serviços. E não cabendo, então vai preencher a informação. Ok. Desculpa, isto está a haver aqui muitos comentários ao mesmo tempo. Pronto, mas se calhar como há muitos comentários ao mesmo tempo, provavelmente de algum esclarecimento que foi aqui dado e que se calhar ficou incompleto. Nós aquilo que pedíamos era que reformulassem a pergunta de forma a que depois nós consigamos aqui a incorporar no esquema de perguntas, porque lá está, eu estou aqui a editar as perguntas à minha colega Alexandra, mas depois se a pergunta é muito rápida a responder, eu tenho que fazer outra pergunta. Mas temos tempo, também já reparei que ainda temos temos bastante tempo, e acho que pronto, se conseguirem fazer essa formulação de perguntas, nós agradecemos. Outra pergunta relacionada com as viaturas. Uma viatura de recolha de diferenciados que veio substituir uma viatura variada deve ser reportada, uma vez que... não, isto já desculpa. Isto não faz mal. Lá está. Isto é da emoção e de ter muitas perguntas ao mesmo tempo. Então, a Joana Campos. Na sequência da pergunta relativa à diferença entre os dados DRU 36 e DRU 37, como se diferenciam as quantidades recolhidas pela alta e pela baixa no quadro de reporte de quantidades? Então, a diferenciação vem está intrínseca à entidade gestora. A entidade gestora sabe o que é que recolhe e o que não recolhe e a sua responsabilidade, não é? Uma entidade gestora que tenha a responsabilidade da recolha seletiva multimaterial, portanto, sabe que vai preencher isso com a sua própria informação. Uma entidade gestora que não aqui, portanto, nestas células que eu estou aqui a apontar, uma entidade gestora que não tenha a responsabilidade da recolha seletiva multimaterial, sabe seguramente que tem que solicitar esta informação à entidade gestora em alta para fazer o reporte, assim como esta informação também, naquilo que for aplicável, naturalmente. Portanto, ao preencher esta, vai aqui o DRU 36 e o DRU 37 vão aparecer ou iguais ou diferentes. E numa entidade gestora que não é responsável pela recolha seletiva multimaterial, naturalmente que estes dois dados não podem ser iguais. Uma entidade gestora que é responsável pela recolha seletiva multimaterial, tendencialmente eles vão ser iguais. Espero ter ido de encontro. Ou seja, a entidade gestora quase que nem tem que se preocupar com estes valores aqui, porque estes valores resultam do preenchimento automático desta tabela. Ok. Pronto. Mais uma pergunta da Joana Campos. Na nota da tabela do separador infraestruturas, refere, tal como no ano anterior, o reporte de sacos. De acordo com o que já foi dito, a referida nota é para desconsiderar? Aqui. Sim. Por lapso nós depois foram-se incluídos todos os contentores, sim. Sim, isto já vinha do ano passado e nós este ano... gralha. Pronto, é uma gralha que sim, não foi adaptada. Muito obrigada pela atenção e pela chamada. E nós incorporar isto. Exatamente. As entidades gestoras também são os nossos melhores amigos para identificar tudo o que temos para melhorar. Exatamente. Pronto. Muito obrigada. Outra pergunta, da Joana Campos. No cálculo do RU07, consideramos o setor não doméstico ou apenas consideramos os alojamentos? RU
07 é esta tabelinha. Do DRU, desculpem, Certo. desculpem. Tudo, Exatamente. tudo. Aqui é tudo. Ok. Desculpa. Ana Capelo. Ana Capelo, Sim, antes Sim. disso. Eu só por acaso da entidade gestora não ficar baralhada. Portanto, se ela está a incluir tudo, ela deve ter por base também o rácio maior, não é? De todos os alojamentos entendidos pela. Eu agora compreendo a vossa preocupação, porque um não doméstico não é um alojamento, não é um comércio, mas pronto. Isto, como é um rácio, vai depender do denominador. Se no denominador não tiver, por exemplo, os nossos alojamentos existentes, que são alojamentos coletivos, que são os alojamentos coletivos, que exclui o comércio, que exclui a parte do comércio, então ali não deve considerar para obter a percentagem correta. Caso contrário, se considerarem um dado vosso, global, então fazem na mesma proporção. Espero ter Sim, isto no fundo é para nós caracterizarmos o tipo de posição que a entidade gestora tem, não é? Lá está, por isso é que nós temos, daí a tua resposta, não é? Mas Todos os utilizadores. não confundir com a parte da acessibilidade ao serviço, mas é no fundo para caracterizar o tipo de posição de cada sistema. Se entretanto depois não ficar cabalmente esclarecido, nós gostaríamos que voltasse a colocar a dúvida no chat. Em relação aqui à Ana Capelo, do TEJ Ambiente, a pergunta foi: se for possível, a resposta ao esclarecimento da EMAP relativa aos óleos utilizados, óleos alimentares usados no fórum, agradeço que seja publicado esta questão. Nós iremos nós temos já a resposta. Deve reportar a quantidade dos óleos alimentares usados e também o número de oleões como cadastro, mesmo não sendo imobilizado para efeitos de reporte de contas. Pronto, é essa. Portanto, é seguir a lógica do ano passado. Exatamente. Pronto. Okay. Próxima pergunta. Boa tarde. Na folha resumo, o indicador R17 só aparece após preenchimento dos RH outsourcing. Isso é suposto acontecer ou não? Isto é uma pergunta. Desculpa, o DRU? 17 só aparece após preenchimento dos RH outsourcing? Sim. Sim, porque ele não, quer dizer, ele só aparece, ele vai estar sempre disponível, não é? Ele estará sempre disponível com 0, mas só aparece preenchido se preencher a informação, não é? Porque se, não sei, será isto, ele neste momento aqui no outsourcing está 0. Só após o preenchimento desta tabela, se tivermos aqui a seleção previsto aqui a categoria do técnico superior dirigente, e tivermos aqui, pronto, por exemplo, associado à recolha seletiva, pomos o número de horas, 100, 1000, a metodologia, desculpem, isto aqui é a metodologia, olha, já deu um engano, exatamente, alerta. Estamos a falar do 17, que é os operacionais de recolha, portanto, em vez de ser técnico superior... não é o 16, ok, é o 17, sim, será? Então, fazemos o inverso. Exato. Fazemos, colocamos aqui um cantoneiro, recolha seletiva, número de horas, 12.000, vamos ter aqui valor e este valor está aqui. Pronto, como eu tinha aqui 40, se eu não tiver aqui 40 escrito, eu depois também não faço cálculo, mas pronto, será assim. Ok. Vamos então à próxima pergunta. E esta pergunta foi na sequência do nosso esclarecimento dos RH. E no caso de licenças sem vencimento, menos de 12 meses, considera-se 12 meses? Sim. Está a licenças sem vencimento. Porque o técnico ainda faz parte do quadro, e esse o entendimento que temos tido até agora será, enquanto faz parte do quadro e tiver ao serviço dentro daqueles 12 meses, então vamos considerar os 12 meses. Pronto. Isto é um critério adotado transversalmente, que
não é, por vezes, sim, também eu compreendo a entidade gestora, compreendemos e falamos aqui internamente sobre como melhorar e irmos mas qualquer alteração que nós viéssemos a introduzir iríamos complicar. E como queremos que o reporte seja simples, o critério adotado até ao momento foi esse. Pronto. A Ana Paula Ribeiro, que volta agora a referir aqui em comentário, não foi isso que foi dito de manhã, agradeço o esclarecimento. E esta pergunta, aquilo que diz é, em relação aqui às baixas com menos de 12 meses, aquilo que ela responde é, se não estou equivocada, de manhã foi dito que colocaríamos apenas o tempo que o trabalhador esteve ao serviço, no caso de baixas inferiores a 12 meses. Obrigado. Se calhar houve aqui de manhã, pronto, isto aqui garantimos, porque lá está, há bocadinho, por exemplo, a forma como o meu colega me fez a pergunta e a forma como eu a entendi já estava a responder mal, não é? Portanto, colocou-se de uma forma, eu disse logo que não, e depois o João é que verificou que eu estava a responder inversamente, e se calhar de manhã também ficou esta ideia, mas, na verdade, e se formos ler aquilo que está previsto no dado e nas águas também, porque isto é transversal, só são consideradas trabalhadores a zero número de horas aqui afetos, 12 menos a 0 meses, se tiver estado mais de 12 meses de longa duração, portanto, são ausências de longa duração, mas também agora também temos tempo, podemos ir aqui ao guia e ver, estes comentários são transversais, pronto, isto também não é uma novidade da quarta geração, é algo que já estava previsto na geração anterior e está aqui identificado e depois também poderão ver em águas, no abastecimento e nas águas residuais. A afetação do período de tempo ao serviço devem ser consideradas férias baixas, portanto, não devem ser incluídas baixas de longa duração iguais ou superiores. Portanto, isto deve ser considerado e isto não deve ser considerado. E ao ser considerado tem que ser por 12 meses. Ok. Sim, e eu estive na sessão da manhã e parece que foi essa a mensagem que nós transmitimos. E agora não estávamos a transmitir isto, era? Não estávamos a transmitir também, acho. Pronto. Mas para que fique claro, lá está, esta é uma sessão com alguma dinâmica sim, e sim. Por vezes também estamos aqui a querer responder melhor. Pronto. Outra pergunta, Susana Maia. Na tabela do tipo de deposição, separador infraestruturas, é colocada informação apenas para resíduos e diferenciados ou entre a informação de biorresíduos? Já foi respondido. Okay. No município temos 100% de alojamentos abrangidos por recolha coletiva porta a porta e uma pequena percentagem abrangida por recolha porta a porta de biorresíduos. Tu já respondeste a isto, não é? Portanto, a resposta é esta, não é? O sistema que está disponibilizado a 100% dos alojamentos da entidade gestora é porta a porta por... Não. No município temos 100% de alojamentos abrangidos por recolha coletiva porta a porta. Aqui 100. Quer dizer, recolha coletiva e... Porta a porta até que... Pronto. Então, Pronto. ou é porta... Certo. É porta a porta, contentores, seria este, diríamos isto, Pronto. não é? E uma pequena percentagem abrangida por recolha porta a porta de biorresíduos. Enganei-me, pronto, a Susana está aqui a dizer, enganei-me, é a recolha coletiva de proximidade, para os indiferenciados. Ok, então, no município temos 100% de alojamentos abrangidos por recolha de proximidade. E uma pequena percentagem abrangida por recolha porta a porta de biorresíduos. Pronto. Se tem biorresíduos e tem recolha porta a porta em alguns alojamentos, deve considerar na devida proporção. Exatamente. Ou seja, se calhar, se for 1%, coloca aqui 1% e coloca aqui 9,9%. Deve ter em atenção essa... Pronto. Nós vejamos que de certeza que nos vão aparecer aqui alguns desafios de resposta, não é? Porque isto não é um sistema estanque, nós não conseguimos ter tal e qual, mas no fundo o objetivo do indicador é dar a tipologia do sistema de recolha disponível aos utilizadores no modo geral. Portanto, aqui também vai requerer a nossa sensibilidade para vos ajudar, a nossa e a vossa, para construirmos
para termos a nível nacional o dado o melhor construído possível. Mas eu diria que se em termos de porta a porta de biorresíduos, for mais de 0,5, não é? No fundo, em termos de matemáticas, já colocaríamos 1% para um lado e 99% para o outro. Se calhar de forma mais prática também, por exemplo, aqui a própria entidade gestora refere que ultrapassa, se fizer essa matemática, poderá ultrapassar os 100%, ou seja, em cerca de 5%. Ficava 105%. Mas também, se calhar, da forma mais prática esses 105% passam a ser os 100%. E depois a distribuição da tipologia de deposição é feita em proporção. Sim. Não sei se foi perceptível, mas é a forma mais prática de ultrapassarmos. Pronto, ok, pronto. Ou E seja, é a forma mais neste prática de caso, ultrapassar esta questão. vai sobrepor-se a porta dos biorresíduos à coletiva por proximidade, para espelhar um pouco aquilo que a entidade gestora disponibiliza. Pronto. Depois, Joana Campos. Exato. Na sequência da pergunta relativa à diferença entre os indicadores, ou melhor, neste caso não são indicadores, são dados, DRU36 e DRU37, como se diferenciam as quantidades recolhidas pela alta e pela baixa no quadro de reporte de quantidades? A entidade em baixa tem a responsabilidade pela recolha, mas a alta também efetua recolhas. Os dados DRU36 e 37 vão ser sempre iguais, porque não existe a opção na tabela de diferenciar a entidade responsável pela recolha. Então, João, tu consegues identificar, a Joana Campos é de que entidade gestora? Não sei, ela não Mas referiu. se puder só responder à seguinte questão aqui. É uma entidade gestora que é responsável pela recolha seletiva multimaterial? Se for, Se difere, sim, lá está. se for uma... Sim. Pronto, Sim. ok. Então, neste caso, se é uma entidade gestora que é responsável pela recolha seletiva multimaterial, a entidade gestora vai reportar isto tudo, mas é também sempre em articulação com a alta. E caso a alta se encontre a desenvolver alguma parte deste serviço, mas cuja responsabilidade ainda está entregue à baixa, a alta vai ter que disponibilizar essa informação à entidade gestora em baixa, e a entidade gestora em baixa é que vai acomodar, quer ao nível das lavagens dos equipamentos, quer ao nível do combustível, é visto como um outsourcing, por exemplo, em termos do pessoal. Pronto. E vai trazer também aquelas recolhas dos fretes, não é? Que a entidade gestora em alta também vai trazer aqui para a rentabilização das embalagens. Pronto. Não obstante o aqui referido, depois, se quiser, com maior detalhe, porque também não são muitas as entidades gestoras responsáveis pela recolha seletiva multimaterial, poderá entrar em contacto direto connosco e nós depois também podemos ver consigo mais algum outro detalhe que neste momento não estejamos a conseguir clarificar naturalmente. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber como associar uma ou mais viaturas que fazem recolha de diferenciados e sacos verdes, visto que os sacos verdes são considerados biorresíduos. Como devo fazer? Pronto, neste momento, o fecheiro, como ele está previsto, as entidades gestoras que têm previsto na sua área de intervenção a recolha por sacos ópticos, portanto, nós já introduzimos aquelas alterações no indicador, e tem que garantir aquilo para nós considerarmos a área da acessibilidade abrangida. Depois, a forma como se materializa aqui o reporte de informação. Neste momento, o desenho é o seguinte: reporta a informação como se fosse indiferenciada. Portanto, ela vai ser vista no âmbito dos indicadores de infraestruturais, como se fosse indiferenciada, tal e qual, porque nós não vamos conseguir distinguir, fazer a distinção entre indiferenciado e biorresíduos, mas também alertamos que, portanto, o AQS de 2022 já teve algumas situações destas, a AQS de 2023 vai ter mais, mas 2024 ainda mais. E nós ainda estamos aqui a afinar tudo. Se no futuro se verificar que há necessidade de introduzir correções aos sistemas, porque, na verdade, aquilo que foi previsto para a rentabilização diferenciada não é adequada para as entidades gestoras que têm cocoleção e para os fretes de cocoleção, então, no futuro, o indicador será preparado nesse sentido, mas no ano em curso, a informação deve ser reportada como indiferenciada. Mais uma pergunta. Na folha resumo,
Mas ainda sobre esta Sim, pergunta, melhor, sim, sim. a pessoa que fez a pergunta diz, mas os valores de pesagens são diferentes. Portanto, os valores de pesagens são diferentes, se calhar vai ter que me explicar um bocadinho melhor. Vai um frete com sacos, pronto, eu compreendo que se estiver numa área já com uma grande abrangência de sacos verdes, esses sacos se calhar vão ter uma densidade diferente do indiferenciado normal, é verdade. Mas nós vamos aferir toda essa informação em AQS 2023, ainda vamos receber a informação desta forma, mas estamos muito atentos, porque sabemos que isto vai evoluir e vai evoluir no sentido de ser diferente e por isso eu também já abrimos aqui a porta para no próximo ano acomodarmos essa situação específica dos sistemas que têm cocoleção. Certo. De qualquer forma, lá está, como tu também tiveste a oportunidade de referir, o indicador é a rentabilização do parque de viaturas de recolha diferenciada e recolha seletiva de biorresíduos, portanto inclui as duas Já acomoda as duas frações, não é? Em termos práticos, estarem a reportar em conjunto não tem impacto no indicador, porque é considerado o mesmo. O indicador soma os resíduos recolhidos. Sim, e a banda de referência aplicada ainda é a mesma. No futuro, podemos ver necessidade de acomodar e irmos de encontro à especificidade de cada sistema. Porque isso também ainda é um desenho que está no início, e para nós também, para vós também, e vamos de certeza querer espelhar a realidade na sua eficiência, na sua máxima eficiência, não é? Pronto, aqui também é importante lerem os dados à luz do indicador que está a utilizar. E eu recomendava a lerem o indicador RU 13B para lá está, exato. Que tem, onde poderão ver que a forma de cálculo integra os dois quantitativos. Nessa fase, exatamente. Mas lá está. É o RU. Estamos a acompanhar tudo isto, tudo o que diga respeito à deposição de biorresíduos e recolha, nós estamos a acompanhar com muita proximidade e com muita atenção, porque quando demos início à quarta geração, todos estes sistemas ainda estavam muito no início. Ok, pronto. A próxima pergunta. Na folha resumo o indicador. Isto já foi repetido, eu acho que se calhar aqui, como houve muitas perguntas ao mesmo tempo. Tiveste que voltar para baixo. Sim, pronto. Depois há aqui uma pergunta que foi feita na perguntas e respostas, eu vou puxá-la para aqui. Gostaria de saber como associar uma ou mais viaturas que fazem a recolha de diferenciados e sacos verdes, visto que os sacos verdes são considerados biorresíduos, como devo fazer? Pronto, acho que a resposta é esta. A resposta é esta, não é? Entra sempre aqui por esta folha, pela rentabilização indiferenciada. Ok. O mesmo utilizador diz, mas no DRU 43B os valores vão ser diferentes. No DRU 43B. O DRU 43B é o tal da rentabilização. Não. 43, agora. Sim, o 43B é dado pela folha de quantidades. Porque o 43B conta com os verdes. Sim. Pronto. E são recolhas. Pronto, mas também vejamos. E está de propósito, ele está aqui com campo aberto. Ou seja, o que é que nós esperamos? Esperamos que a entidade gestora, porque também faz o reporte no RU e a alta, portanto isto está tudo já articulado, a entidade gestora não vai ter este preenchimento automático, sendo que eu percebo o que é que me está a dizer, agora percebo. Aqui, a partir da recolha indiferenciada, as quantidades destes biorresíduos, elas estarão cá, não é? Exato. E podemos vir aqui a ter, vir a ter a dificuldade do preenchimento da duplicado. Por isso, engenheira, eu acho que se calhar nós vamos ter que, nos 4 municípios das entidades gestoras em baixa, se calhar fazer esta retificação.
Fica aqui pendente Sim. e nós depois entraremos em contacto convosco, não há problema. Mas, olha, muito obrigada, porque lá está, nós precisamos mesmo do vosso contributo para olhar para isto de forma mais detalhada e depois, como também ainda nunca fizemos nenhuma auditoria, porque do ano passado era uma forma, agora aqui já fizemos, este ano já fizemos alguma alteração aqui nesse sentido dos sacos ópticos e tivemos a pensar melhor como é que incorporávamos os sacos e se calhar não incorporámos da melhor forma porque pode haver duplicação. Sim. Muito obrigada. Exatamente. Sim, aqui a sugestão tem que tirar os sacos verdes. Pronto, há aqui uma questão que nós queremos, porque nós queremos esta quantidade porque estamos a considerá-los até agora, mas vamos agora analisar internamente. Neste desenho, deste fecheiro, desta folha, é que os alimentares por sacos ópticos são considerados a recolha seletiva de biorresíduos. E queremos que entre no DRU 43. Por outro lado, temos aqui, possivelmente, vamos arranjar aqui uma forma de fazer a subtração para entidades gestoras que tenham recolha seletiva por sacos ópticos, de fazer aqui a diferença, mas vamos testar e vamos ver qual é a melhor forma de acomodar. Provavelmente será isso. No futuro será este, se calhar este ano vamos fazer isto de forma 1 a 1, porque daquilo que temos conhecimento são 4 os municípios que têm este sistema disponível. Muito obrigada. Porque tenho o valor de pesagens e depois, como vou fazer nas viaturas, sim, pronto, vamos ter que fazer isto. Não vamos querer tirar daqui, separada. é isso. Nós neste momento não vamos querer tirar daqui essas quantidades, porque senão vai ficar prejudicada. Sim, e até porque na rentabilização. para o dado da rentabilização. Exato. Para o indicador, E não queremos que fique prejudicado aqui. Certo. Exatamente. Sim. Pronto. Neste momento não há mais perguntas. Nós vamos fazer assim, esperar um pouco compasso de espera, mas a sessão também já vai longa. Só relembrar aqui a forma como poderão esclarecer as vossas dúvidas. Vou lembrar que tem o fórum no portal da qualidade do serviço para esclarecer estas dúvidas. Nós recomendamos porque é uma plataforma que depois poderá ser utilizada por todas as entidades gestoras e às vezes as dúvidas são idênticas, portanto poderá haver aqui alguma eficiência no esclarecimento de dúvidas. Poderão também, via telefonicamente, contactar os técnicos que estão responsáveis por acompanhar as nossas entidades gestoras. Isto poderá acontecer entre as 10 da manhã e o meio-dia. Para saber o técnico que acompanha a vossa entidade gestora, basta ir ao vosso processo do portal e no canto superior direito ver essa informação. Por favor, não confundir com o utilizador da ERSAR que gerou o registro, é independente. Isto tem que aceder ao processo e no processo, no canto superior direito, ver o técnico que acompanha a vossa entidade gestora. Também vão ter este vídeo disponível na plataforma do YouTube, da ERSAR, portanto, se tiverem alguma dúvida e queiram revisitar o vídeo para eventuais esclarecimentos, poderão aceder e eventualmente até por via e-mail, também, que nós também estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que surja. Neste momento não temos mais perguntas. Então. Isto é bom sinal, significa que a audiência ficou satisfeita. E resta-me desejar um bom fim de semana, agradecer a vossa presença e até para o ano. Sim, agradecemos sim. Já vamos aqui com muitos contributos e pronto, e tivemos muitas entidades gestoras presentes, portanto acreditamos que nos próximos dias fiquem capacitadas e se encontrem capacitadas para nos reportar o fecheiro e pronto, até breve, até se calhar para o ano, não é? Na mesma altura, para a clarificação de dúvidas que venham a aparecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, bom fim de semana.